Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro. Santo Antônio e Maria Claret. Espírito Santo. Amém. Bom, vou continuar então a falar um pouquinho da história de Santo Antônio e Maria Claret. Então, mais ou menos um mês atrás, né, eu comecei a falar um pouco da autobiografia dele, em que ele vai trazendo ali alguns recortes, enfim, alguns aspectos da sua infância, até chegar ao sacerdócio. Não dá tempo de falar absolutamente tudo que está no livro, né? A vida dele é muito extensa, cheia de detalhes ali que ele vai contando. Fica até difícil trazer alguns pontos, por esse motivo tive que fazer trouxe a parte 2, mas também indico que leiam a autobiografia, que é muito interessante, né? E os livros também que ele escreveu. Na aula anterior eu finalizei, só para contextualizar, para quem perdeu, em breve vai estar ali no canal. Finalizei falando dos meios que o santo utilizava para produzir frutos dentro das missões, né? E agora ele vai continuar falando as virtudes necessárias para se obter esses frutos. Então, primeiro ele falou dos meios e agora ele vai falar das virtudes. Quando ele começa a falar das virtudes, né, ele vai falar da importância na vida missionária, ele fala que antes de ensiná-las, né, que os missionários tinham que ser um exemplo vivo dessas virtudes, praticar antes de ensinar. E a necessidade de cultivar na prática diária. Primeira virtude, eu acho que vocês já mais ou menos sabem, né? Podem pensar quais seja, é a humildade. Ele fala da humildade como a base de todas as virtudes. E ele faz uma reflexão do tanto que ela é importante desde o seminário, né? Ele torna ela o foco do seu exame espiritual. Ele reconhece que ele tem uma necessidade de combater as vaidades e para alcançar um crescimento espiritual, porque ele vai lembrar da época de Barcelona, né? Que na outra aula eu falei que ele viveu a juventude ali, um período em Barcelona, que o pai era da indústria têxtil, e ele foi enviado a Barcelona para poder estudar mais, aprender um pouco mais dessa indústria, né? E como ele era muito habilidoso, ele recebia inúmeros elogios, as pessoas procuravam ele ali. E ele se envaideceu muito nessa época. Então, que ele fala que, mesmo no seminário, ele tinha vestígios e ele buscava ali ter aquisição, né? Adquirir humildade para poder combater. Ele vai comparar a humildade com o ferro moldado pelo ferreiro, né? Que quando o ferreiro vai moldar o ferro, ele esquenta e vai moldando, enfim, vai esquentando e moldando, e ele vai fazer uma comparação com como, né? Ele fala que assim é o nosso coração. E nós temos que trabalhar ele através dos exercícios espirituais, dos sacramentos e de uma autocrítica, né? Constante. Enfim, exame de consciência, enfim. Tem que sempre fazer essa nossa autocrítica. E vai falar da importância também para a humildade de reconhecer a nossa dependência de Deus, né? Que entende que nada é por si mesmo, né? Nós somos tanto dependentes de Deus fisicamente quanto espiritualmente. E que isso é maravilhoso, né? Isso é excelente, na verdade. Então, entender essa nossa dependência é muito bom, porque é melhor contar com Ele, sem dúvida, com Deus, do que com as nossas próprias possibilidades, que são muito pequenas, né? E como que ele praticava? Então, ele vai contar um pouquinho. Então, ele fala que durante 15 anos ele fazia um exame diário de consciência para combater as vaidades, confessando ali os deslizes, né? E ele dizia que a pessoa verdadeiramente humilde, ela tinha que ser como uma pedra, que mesmo colocado no mais alto edifício, ela sempre vai gravitar para baixo, né? Então ele faz essa comparação. E ele aprendeu muito através das perseguições que ele sofreu, né? Ele falou que as calúnias e as perseguições ajudaram ele a exercitar a humildade. E também, do mesmo modo, depois que ele se tornou muito conhecido, né, um missionário conhecido, as pessoas, quando ele chegava nas cidades, as pessoas o aguardavam, né? E do mesmo modo, isso também ajudou muito ele diante desses elogios que eram frutos do trabalho missionário dele também. E pedia o auxílio de Deus ali constante. Ele dizia que
que tinha a providência divina, ele reconhecia, né, que a providência divina ajudava a mantê-lo humilde ali, evitando um orgulho exagerado ali diante de tantos frutos das missões. E aí ele vai trazer também para nós, né, quais eram as práticas para alcançar essa humildade. Ele vai se inspirar nos 12 graus de humildade de São Bento, foi comentado ali por São Tomás de Aquino. Só esse assunto daria uma aula e já deu, né? A Madre tem uma aula do canal só sobre esses 12 graus, é bem interessante. Não vou me atentar ele aqui, mas só dizer que foi uma inspiração do santo, né? Esses degraus aí, né? Os 12 graus de humildade de São Bento. O segundo fruto, né? O segundo virtude necessária para obter o fruto é a pobreza. Ele fala que essa é essencial ao missionário, né? Ele vai falar muito da época que ele viveu, que existia, né? Não só na época que ele viveu, a gente pode transpor para hoje sem prejuízo algum, mas uma corrupção muito grande em busca de riqueza mesmo, honras, né? Prazeres ali na sociedade. E ele falava que a pobreza era a virtude necessária para combater essa idolatria por essas riquezas, né? E a pobreza ajudava a fortalecer a humildade. Então, uma virtude ajudava na outra, né? E então ele tinha uma prática ali de pobreza que ele seguia, ele era muito minimalista ali no sentido de viver, né? Ele carregava só o essencial. Então era o livro da liturgia das horas, era um livro ali de sermões, uma roupa assim, uma troca de roupa muito simples. E ele ele gostava de depender, né? Exclusivamente de esmola e da bondade alheia para conseguir fazer as suas viagens. Então, sempre que ele viajava, a não ser que ele fosse para um lugar que realmente precisava levar algum alimento, ele não levava e ele dependia das pessoas ou oferecerem para ele uma refeição ou em algum local, enfim. E sempre, ele falou que sempre recebia, independente do que ofereciam também, ele recebia de bom grado. E muitos desafios nas viagens, né? Porque ele fazia as caminhadas dele sempre a pé. Ele não aceitava animais, enfim, fazer essas travessias. Até rios ele atravessava também. E ele falava que sempre que era muito difícil a travessia, sempre aparecia auxílio. Ele sempre contava com a providência e sempre realmente apareceu alguém para carregar. Falou que uma vez um menino apareceu e falou, olha, eu vou carregar o senhor do outro lado. Ele falou, não vai conseguir me carregar, né? Não vai dar certo. Ele falou, não, dá sim. E segurou o padre e carregou ele até o outro lado. Falou que não molhou absolutamente nada da roupa dele. Então, ele sempre contou muito com a providência, né, nas suas viagens. E ele vai trazer também, ele vai fazer uma comparação, né, das virtudes como cordas de uma harpa, de um instrumento de cordas, né? Ele fala que entre elas a pobreza é a mais fina e a mais curta, porque quanto mais curta, mais aguda o som. Então, assim, quantos menores os interesses, né, vantagens e riquezas da vida, tanto mais alta será a perfeição alcançada. Então, quanto menos se prender nessas coisas, mais alta será a perfeição. E o exemplo que ele carregava também de Nosso Senhor, né, e Nossa Senhora, ele sempre vai trazer isso na autobiografia, ele vai sempre relacionar tudo que ele faz com a vida do Nosso Senhor, com Nossa Senhora. Terceira aqui, a mansidão. Ele falava também que ela era muito importante dentro do ministério, né, dentro dos missionários, porque Nosso Senhor foi nosso exemplo perfeito de mansidão, né? E ele dizia que, assim como São Bernardo diz, com a humildade se agrada a Deus, com a mansidão ao próximo. E ele vai usar para ilustrar essa mansidão algumas parábolas, né? Ele vai falar dos peixes, por exemplo, porque ele fala que se nós jogarmos migalhas de pão aos peixes, os peixes vêm, né, para poder comer. Da mesma forma, se você atinge uma pedra, eles correm, eles fogem, né? Então, ele mostra que a mansidão atrai as pessoas, né? Como a mansidão pode atrair as pessoas. E ele fala que a mansidão, inclusive, é um sinal de vocação, né? Então, ele fala que assim como a mansidão é importante, a falta dela também é grave, né? Porque ele vai falar de um zelo amargo. Então, ele compara... ele fala que pode ser até uma arma perigosa, né? Porque muitas vezes ou o missionário ser muito áspero, né? Ou através das confissões, enfim, ele pode afastar essas pessoas. Isso não é bom.
Então, ele vai trazer uma comparação, ele fala de 2 padres, um muito zeloso, porém muito, você acha que dá para, muito irado, né? Repreendia os penitentes, deixava eles envergonhados ali né, na confissão, e um outro mais manso, que não deixava de corrigir, mas ele atraía, ele tranquilizava, né? Ele tinha uma forma, toda uma suavidade, acho que essa palavra é melhor, para poder trazer as pessoas para a confissão. E ele fala que o verdadeiro zelo nos transforma em pessoas ardentemente zelosas pela pureza das almas. Então, esse que era o zelo que ele falava que era importante, né? E que também tinha que ser muito bem governado, né? Porque se não for muito bem governado, o zelo ele pode, inclusive, afetar, né, a discrição, enfim. Ele falava que tinha que, principalmente os sacerdotes, tomar cuidado com esse zelo. Lógico que aqui ele está falando para os missionários, mas muita coisa nós podemos trazer para a nossa vida, enfim, vida pessoal, vida espiritual. E 4º ponto aqui que ele vai trazer é sobre a modéstia. Então, ele fala que a modéstia vai ajudar a agir da melhor maneira, né? Assim como nosso Senhor. E também para o missionário é essencial, porque o missionário, ele fala que ele é muito observado tanto por Deus, pelos anjos e pelos homens, né? E um comportamento inadequado de um missionário pode comprometer a autoridade e o respeito dele. Então, compromete ali o objetivo da missão, né? Aquilo que ele tem como objetivo. E ele vai trazer algumas regras mais práticas, né? Ele vai falar da fala, então, falar pouco, com calma, clareza, evitar gestos exagerados ou grosserias. Ele fala coisas que possam ser vistas como ridículas, né? Como trejeitos, enfim. Rejeitar qualquer tipo de zombaria. Ele fala das piadas grosseiras, desprezar o próximo, ridicularizar também. Ele não gostava de desavença com ninguém, nem na política ele não gostava de se intrometer, porque ele não tinha esse gosto, né, por ter desavenças. Então, o objetivo dele era as missões, era converter as pessoas. Então, ele dizia que isso também era ruim dentro das missões, né? Então, ele fala que o que importa para produzir o fruto é que o missionário não só seja irrepreensível, mas claramente virtuoso, porque as pessoas valorizam mais o que vem no missionário do que aquilo que dele ouvem. Então, para poder ouvir, né, esse missionário, primeiro eles tinham que ver ele como um exemplo. Falava da postura corporal, então evitar, né, ficar tocando o rosto, movimentos que transmitam algum tipo de inquietação, né, cabeça, demonstrar ali uma compostura, né, uma questão da modéstia, para poder ganhar essa credibilidade, evitar até no riso ser muito escandaloso, né, porque ele fala que a modéstia vai se manifestar em todas as ações, então no pregar, no comer, no descansar, no interagir com as pessoas, e sempre que ele tinha alguma dúvida, ele pensava muito em como que Nosso Senhor faria, né? E fala, Cristo fazia tudo com muito cuidado e pureza. Então, assim, dessa forma era necessário imitar, né? Aquilo que Nosso Senhor deixou para nós. E a 5ª é a mortificação. E aqui ele vai trazer uma questão que ele fala que para adquirir a modéstia é necessário praticar a mortificação, né? Que é privado, muitas vezes prazeres pessoais, comida, descanso, enfim, oferecer para Nosso Senhor um ato de sacrifício. E ele foi, ao longo da vida dele, se privando de tudo aquilo que ele gostava muito, né? Então, ele fala que na alimentação, no falar, no servir, né, melhor as pessoas, então, naquilo tudo ele foi se mortificando. E ele trazia como inspiração a vida dos santos. Ele falava que São Felipe Neri, durante anos, atendia as confissões ali sem olhar no rosto, né, das penitentes, das mulheres. E ele falava que também o tempo que ele permaneceu em Cuba, ele não sabia a fisionomia das pessoas, das mulheres. Ele não evitava olhar para elas, né? Se perguntassem para ele que fisionomia elas tinham, ele falava que não conseguia dizer, apesar de ter crismado ali. Acho que só em crisma foram mais ou menos 300 mil crismas, né? Então, assim, tremendo. 300 mil. É o que ele coloca no livro, muita gente, né? Porque como foi bispo, né? E aí ele viajou, né? Ele viajava de cidade em cidade. Muita gente. Então, ele
falava da importância de mortificar os sentidos, né? Então, evitar conversas supérfluas, prejudiciais, fofocas, política, então, ele não discutia. Evitar falar de coisas feitos próprios, né? Conquistas ali, né? Inclusive para preservar a humildade. Aceitar as correções com muita serenidade e gratidão. Ele era muito obediente também, né, ao bispo, mesmo que fosse contra a vontade, aquilo que ele entendia que era o melhor para ele, vir um superior, lógico que com muita razão, né, ele atendia e comia pouco e jejuava bastante com o objetivo realmente de conversão, né, de mostrar realmente para as pessoas ali, para ser um exemplo. É isso que ele queria, ser um bom exemplo. Né? Inclusive, na corte também, ele falava que ele comia muito pouco ou quase nada e que isso acabava se tornando um exemplo. As pessoas sentavam com ele e na corte, enfim, eram banquetes enormes e as pessoas ficavam até envergonhadas de comer tanto do lado dele. Então, isso acabava sendo um exemplo. E as práticas físicas, né, de penitência ali também. Ele usava o cilício, enfim. Ele rezava, às vezes ele falava que ele rezava com os braços em cruz ou com as mãos embaixo dos joelhos ali, como forma de mortificação. E ele fala que as pessoas também desprezam e até censuram esses tipos de mortificações, né? Mas ele preferia ficar com aquilo que São João da Cruz diz, né? Que se alguém afirmar que pode ser perfeito sem a mortificação externa, não lhes dei crédito, nem mesmo que faça milagres para comprovar, pois é pura ilusão. Então, para ele ali, tinha que tá ligado, né? E a cruz como o maior símbolo de virtude, né? A prova de amor ali de Nosso Senhor para nós. E a última ali virtude, ele vai falar do amor, né? Do amor como uma virtude fundamental também. O amor é o alicerce, né? De toda a vocação. E ele falava que sem amor, talento e conhecimento era inútil, né? Você tinha que realmente amar aquilo que você está fazendo e também amar, cultivar o amor divino e o amor ao próximo, né? E ele falava que esse amor também é um esforço contínuo, né? Ele falava que era como achar um tesouro escondido e valia a pena sacrificar tudo por esse amor, né? E ele falava dos meios que ele usava para cultivar o amor divino. Então, o primeiro meio, obedecer aos mandamentos, nada mais claro, né? Como os mandamentos ali para cultivar o amor, a prática dos conselhos ali evangélicos, as fidelidades, né? Ele falava das inspirações internas, aquilo que ele ia tendo de inspiração, fazia bem a meditação, oração constante, e ele falava da fome e sede de amor. Ele falava que assim como uma pessoa ela tem fome e sede, ela vai pensar em como se saciar, então ela vai lá abrir a geladeira ou pedir para alguém e vai saciar a sua fome, né? E assim, quando você procura esse amor divino, você também tem que se dirigir, muitas vezes, e pedir mesmo, né? Pedir para Nosso Senhor, de todo o coração, e para Nossa Senhora também, esse amor. Pronto, daqui ele trouxe, né, então, as virtudes necessárias, e ele vai começar a contar um pouquinho da jornada dele como missionário, né? Então ele falou, até aqui, né, me trouxe os meios, as virtudes, né, que cultivava para produzir os frutos, né, nesses povoados que ele era enviado, e já que ele ainda, né, afirma, sem obediência eu não iria a lugar algum. E agora, o que ele realmente fazia? Então, desde 1840, ali, ele tinha por volta de 33 anos, ele voltou de Roma, né, da aula anterior ali, até mais ou menos 48, ele foi para as Ilhas Canárias, né, em companhia de um bispo. Ele foi porque ele já estava sendo perseguido. Depois ele vai explicar porque, na verdade, ele não traz essa autobiografia muito sequencial, né? Ele fala um pouco sobre alguma coisa e volta, e depois conta um pouco de história, volta, né? Ele vai e volta. É difícil, né? Quando você vai falar uma narrativa, veja alguns exemplos assim de narrativas, você não consegue contar, às vezes, na ordem cronológica que ela segue. Então, às vezes, você fala um assunto, vai trazendo outro. Mas ele falava que uma coisa importante nas missões era não ficar ele nem ficava pouco tempo no lugar, mas também, quando ele ficava em um lugar, quando ele concluía, ele ia para uma bem distante daquele lugar que ele estava. Então, ou porque o bispo pedia, ou o bispo de outro local pedia, ou porque ele começava a sofrer perseguições.
né? E em cada lugar que ele pregava, ele falava que até a metade do tempo que ele ficava, ele era muito caluniado, então saíam notícias, as pessoas caluniavam ele depois, quando ele, né, for para Santiago de Cuba, vão sair inúmeras notícias, ainda mais por conta do que acontecia naquele lugar, né? Mas depois da metade em diante, ele falava que as pessoas começavam a se converter e aí passavam a gostar muito dele. Então aí as pessoas não perseguiam mais, mas sim as autoridades, não porque ele falava de política, porque ele não tratava desses assuntos, mas porque um padre com uma influência tão grande, né, sobre tantas pessoas era um perigo, né? Era um perigo para os governos, né? Então eles perseguiam por isso. E aí ele falava que sempre estava, né, então nessas distâncias grandes para não ser preso. E falou que ninguém nunca conseguiu prender ele. Falou que uma vez até saiu uma ordem para prender. Tinha uma suspeita ali, né? E aí uma suspeita do governo, aí soltaram uma ordem para prender, mas foi bem na época que ele conseguiu sair desse local para outro, então nada aconteceu. E ele falava que isso era proteção divina, porque em tanto tempo que ele ficou ali, nunca conseguiram realmente prendê-lo. Mas eles criavam dificuldades, então quando não conseguiam acusá-lo de algo formal para prender, eles muitas vezes fechavam a igreja, afastavam as pessoas da região, então... inclusive assim, perseguições demoníacas também aconteciam, então muitas coisas aconteciam para afastar ele daquelas pessoas, né? Ele falava que uma vez ele estava em um lugar e uma ponte caiu, antes dele passar a ponte simplesmente caiu, assim, uma ponte que era segura, então ele também atribui isso, né, ao demônio. Ele pregava em um outro lugar também, aí uma vez Isso aconteceram várias vezes, pelo que ele contou. Que no local que ele estava pregando, vinha uma pessoa correndo e gritando fogo, fogo, como se tivesse sido incendiado o local, a aldeia. E ele percebendo que era alguma ação do demônio mesmo, ele falava, olha, não tem fogo nenhum. Pode até alguém daqui ir lá olhar, e se realmente for fogo, vamos todos apagar o incêndio. Ele falou, mas realmente não tinha. E não foi só uma vez, isso acontecia. Ele falava que quando ele tinha que pregar a céu aberto, que às vezes não cabiam as pessoas que iam escutar dentro da igreja, se formava uma tempestade terrível para poder dissipar as pessoas, né? E era só uma ameaça e essa tempestade não se concluía. Então, muita coisa acontecia, né? Ele falava assim, muitas invenções ali do diabo que queriam impedir que as pessoas aproveitassem a pregação. E aí, inclusive nele, né? Ele falou até ele mesmo tinha enfermidades às vezes terríveis que não passavam com medicações, né? Os remédios não faziam efeito algum. E aí, quando ele se dava conta que podia ser algo relacionado ao demônio, ele se curava. Então, assim, ele era muito perseguido tanto pelas pessoas, pelos governos, quanto também pelo demônio. Da mesma forma, ele falava que ele também era protegido, né? Porque, de fato, as inúmeras atentados, ele sofreu atentados, enfim, depois mais para frente vai ter um caso bem assim grave que aconteceu com ele, nada aconteceu. Então ele falava que ele era muito protegido também, né? E cada uma desses povoados que ele ia, né? Ele sempre saía com grandes frutos, ele dizia ali. Em todas as partes tinham conversões, às vezes extraordinárias, pessoas que começavam a caluniar. Como ele era muito sereno, muito tranquilo nas pregações, né? Ele falava que quando ele chegava, as pessoas iam muito por curiosidade, mas ele era muito sábio. Ele não chegava já falando diretamente daquelas falhas, né, do povo, mas ele sempre começava falando de Nossa Senhora. Aí não tem coração que aguente, né? Do amor de Deus, enfim. E aí até os maus, até os corruptos ali percebiam que aquilo que ele falava não tinha a ver com política, enfim, e começavam a ouvir aquele amor, aquela doçura, aquele amor que ele, né, com que ele falava de Nosso Senhor, fazia com que eles começassem a se interessar. E aí ele falava que um pouquinho mais para frente, ele já conseguia falar especificamente das coisas que aconteciam porque as pessoas já estavam ouvindo, né? Então ele podia falar abertamente sobre os vícios ali, as falhas predominantes. E principalmente, né, ele falava que era muito importante falar com as pessoas, né, com o povo em geral, mas também aos sacerdotes.
né, aos religiosos, aos estudantes, às religiosas. E ele falava que era muito importante essa dedicação, né, aos sacerdotes. Então ele ficava pelo menos uns 10 dias, pregava sobre os exercícios espirituais e tentava encontrar meios para ele. Esse era o principal meio de conseguir fazer com que os frutos fossem duradouros, né? Né, e a escrita, porque ele começava a distribuir livros e folhetos sobre diversos assuntos, categorias ali, para ficar naquela região, para distribuir para as pessoas, né? Quanto à missão, né? Ele dizia ele falou: o mundo sempre procurou criar dificuldades e perseguir-me, mas Deus frustrava todos os planos de iniquidade contra mim. Lá em 47, os chefes de um grupo tinha um grupo específico que ele falou que perseguia ele lá na Catalunha, impedir que ele pregasse, e aí ele estava pregando para umas irmãs, né? E aí uma superiora sugeriu que ele fosse até as Ilhas Canárias pregar lá. E ele falou: olha, se for da vontade do bispo, eu vou. Se o bispo mandar, eu vou. E ela conversou com o bispo de lá, que era o padre Codina, tinha acabado de ser eleito ali bispo. E ela conversou com ele, e ele chamou, né? Ele se encontrou com esse bispo, e ele viajou então até as Ilhas Canárias, onde ele começou a realizar missões em todos os lugares, né? E ele falou que as missões começaram a gerar tantos frutos que as praças se enchiam devido à multidão de pessoas que queriam ouvir a pregação. Então ele era muito organizado, né? Falou que ele já organizava as confissões, ele tratava era muito desafiador, porque era muita gente, né? Então ele organizava fila, orientava as pessoas para fazer o exame ali, agilizava o processo, né? E falava que no fim dessas missões as pessoas até choravam, e aí já falavam, e os outros grupos já sabiam que ele ia. Então assim, ele já, muitas vezes assim, ele era recebido muito bem também, né? No final, quando ele terminou a missão lá nas Ilhas Canárias, ele ficou lá até 49, ele falou que quando ele foi sair, as pessoas até rasgavam a roupa dele, assim, de tanta gente que dificultava ali a saída dele. Ele falou que ele ficou muito alegre, aquilo para ele trouxe muita alegria, porque ele sabia que ele estava cumprindo a vontade de Deus e de Nossa Senhora, né, que era ser missionário mesmo. Dentro dessa missão, né, depois quando ele voltou para Vic, ele compartilhou com os amigos dele, né, que ele tinha uma ideia de fundar uma congregação de sacerdotes, denominada Filhos do Imaculado Coração de Maria, os claretianos. E o cônego de lá, né, que era reitor do seminário, ofereceu espaço para que eles, né, nas férias dos seminaristas, que eles usassem esse espaço para conversar, enfim, para trabalhar sobre isso. E o bispo de Vic aprovou a iniciativa e disponibilizou um convento ali para ser a sede dessa futura congregação. E aí, então, lá em 16 de julho de 49, né, eles se reuniram, fizeram um retiro espiritual, e desse retiro ele falou que eles saíram com muito fervor, né, determinados a continuar. Depois do encerramento do retiro, ele foi informado da nomeação dele como arcebispo de Cuba, que tinha sido decretado ali, e isso acabou com ele. Ele falou: fui dado como morto, né? Ele ficou completamente abalado com essa notícia, ele não queria aceitar esse cargo, também, né, porque ele não queria abandonar a parte. Ele tinha acabado, né, de fundar ali a congregação, só que era uma ordem do bispo, enfim, ele tinha que obedecer, e ele falou: eu tinha que obedecer cegamente, mas ele pediu um tempo para refletir sobre essa decisão. E aí ele pediu conselhos dos padres que ele confiava, e no final aí os padres fizeram um retiro para pensar, enfim, né, e todos saíram unânimes dizer que era vontade de Deus e que ele tinha que aceitar. Então ele aceitou, 4 de outubro ali, né, dia de São Francisco, e aí ele aceitou a nomeação e depois ele aceitou o cargo. Enquanto tudo estava sendo formalizado, ele não continuou ali organizando tudo.
né? E aí ele fala que quando chegou ali, né, quando chegou, ele foi sagrado bispo, 6 de outubro de 1850. Ele tinha 42, 42 anos, 42, outubro, né? Ele é de dezembro. E aí, no final de dezembro, ele recebeu, né, ele foi sagrado bispo em outubro, e em dezembro ele foi embarcar para Cuba. E quando ele chegou lá, né, Cuba era uma colônia espanhola ali, estava num declínio moral, religioso, assim, tremendo. Tinha problemas com relação ao trabalho escravo, tinha um abismo social gigantesco, então ou eram pessoas com muitas posses ou pessoas que viviam na miséria, assim, uma corrupção enorme. Então ele chegou no meio de um caos, né? Um lugar muito decadente, assim, na questão religiosa também. E ele levou junto com ele uma comitiva, então foram alguns padres, né, algumas irmãs também. Chegando lá, ele já tratou de organizar, ele organizou uma agenda com visitas ali às cidades, né, e distribuir esses sacerdotes em regiões para poder administrar os sacramentos, né, porque para ele era muito importante organizar essa forma, né, e ele fazia isso. E também a confirmação, né, como bispo, era poder fazer a confirmação. E ele falava que às vezes eram muitas pessoas, mas ele conseguiu organizar de uma forma que não causasse tumulto. Então ele fala, olha, pelo menos, né, não devem ter sido menos de 300 mil nos 6 anos e 2 meses que ele viveu na ilha. Muita gente, né? E também regularizar matrimônios. Então ele tinha ali, esse foi um dos maiores problemas que ele teve, para fazer a regularização desses matrimônios também. Ele foi muito perseguido, porque conforme ele foi, né, na tentativa de regularizar esses casamentos, ele buscava informações sobre essas pessoas, né, para fazer essas regularizações. E isso causava muito desgosto. E as pessoas começaram a dizer muitas calúnias e foram para o comandante-geral lá da cidade e falaram que ele estava fazendo, enfim, que ele era corrupto, que ele não estava vendo direito, essas questões. Ele falava que era muito difícil saber também, né? Ele fazia os proclamas, colocava os avisos, mas ele falava que era muito complicado. E aí o comandante lá da cidade enviou queixas oficiais contra ele. E aí, para poder apaziguar um pouco os ânimos ali, ele foi mandado para Porto Príncipe e conseguiu, né? Pediu autorização, viajou. E lá estava uma revolta política tremenda também. Então, todo mundo ele já chegou lá com muita desconfiança. Porém, como ele era muito neutro nesse aspecto, aos poucos ele foi trazendo a confiança. E aí ele fala que lá ele se dedicou ali, um exemplo que ele trouxe, né? 4 revolucionários ali estavam condenados à morte, só que confiaram uma confissão para ele, né? Então ele conseguiu confessar. E ele conseguiu, aos pouquinhos ali, discretamente, ele falou que ia restabelecendo a paz, né? Ele até fala, durante a permanência dele, tiveram várias tentativas contra a ilha ali, contra a vida dele. Ele falou que a primeira foi desfeita com a ajuda de Deus, ele não explica o que aconteceu, mas falou que foi desfeita. A segunda foi menor impacto, a terceira, então, não teve nem efeito. Falava que as pessoas falavam que ele era mais prejudicial a Cuba do que o exército espanhol, porque ele conseguia, né, apaziguar. Então, enquanto ele estivesse lá, eles não conseguiriam, né, fazer exatamente, porque ele tinha, onde ele chegava, ele conseguia apaziguar. E ele também ele era muito preocupado. Então, onde ele passava, ele falava que ele tratava especialmente dos sacerdotes. Então, ele alugava um local para poder conviver, realizar leitura, meditação, confissão, né, ajudar eles no plano mesmo de vida, colocava eles em pontos estratégicos ali das cidades, né? Ele falava que tinha que ter muita atenção, principalmente na questão da formação desses sacerdotes, né? Então, porque se o sacerdote tivesse uma boa formação, ele poderia produzir bons frutos. Então, assim, não precisava da permanência dele, né? Aquele trabalho ia continuar. E aí, aqui depois, também, né, no finalzinho, né, ele vai falar aqui, continua, enfim, com a pregação, com as crismas e tudo mais. Ele começou a prever que teriam futuros terremotos na cidade de Santiago de Cuba. Então, ele começou a prever, ele teve uma predileção ali. E realmente isso se confirmou. Então, quando ele voltou para a cidade,
ele falou que a cidade estava completamente devastada. As pessoas estavam em pânico, né? Ele falou que as ruas estavam totalmente intransitáveis ali, muitos escombros ali, a catedral danificada. Falou que tudo estava totalmente danificado. As pessoas muito assustadas, né? Só que ele falava que, da mesma forma, né, que o impacto físico ali era muito grande, né? Só que ele falava que isso também, né, apesar dessas consequências, a reconstrução de Santiago foi muito cara. Ele ajudou, inclusive ele doava tudo que ele recebia, ele doou para reconstruir a cidade, não só ele, como pedia também recursos, mas que ele falava que tiveram muitos milagres, porque muitas pessoas escaparam ilesas, né, de um terremoto de grande proporção, conseguiu destruir uma capela, né, uma catedral. Então ele atribuía isso à misericórdia de Deus ali, né. Ele falava que nada era por acaso, enfim, né, se fosse para as pessoas se converterem e para ter mais conversões, que isso era bom. E após esses tremores, a cidade também enfrentou um problema muito grande, porque teve uma epidemia de cólera lá, né? E a cólera, né, que é transmitida pela água, então depois de um terremoto, até, né, é comum que isso possa ter acontecido lá. Era uma doença, nessa época, era uma doença quase que fatal. Falava que ruas inteiras acabavam morrendo doentes, né? Isso se alastrou muito rápido. E ele falava que até isso também era bom, porque muitas pessoas procuravam ele doentes para poder confessar antes de morrer. E ele falava que todo mundo, né, os sacerdotes de lá, dia e noite trabalhavam pelos enfermos, então socorriam eles, tanto espiritualmente quanto também na questão física. Um sacerdote também, um pároco ali da cidade do Cobre, morreu. Ele falou que ele começou a ficar um pouco doente, mas tinha que atender um enfermo, e ele respondeu: se for para eu morrer, vou morrer, vai se agravar e tá tudo bem, né? Mas como sacerdote eu não posso dizer que não, né? Vou atender esse chamado. E ao voltar ele deitou na cama e morreu. E aí eles, mesmo com tantas dificuldades, eles continuaram ali com a missão, né? Continuou ali, ou faziam os casamentos, ou separavam aqueles que viviam, né, que estavam incorretos, distribuíam muitos livros. Ele falava que no começo ele começou a contar, depois ele parou, mas ele falou que só de livros distribuídos foram mais de 98 mil livros. Falava que ele fazia uma troca. Então ele pedia para a pessoa um livro ruim para distribuir um livro bom, né? Depois ele jogava, destruía, queimava esse livro ruim. Distribuiu mais de 20 mil terços, 9 mil medalhas. Então, assim, é muita coisa, né? E ele falou que depois ele parou de contar porque chegava tanta coisa, né, que ele pedia para vir de outros lugares ali, que ele já parou de fazer as contas. E também ele teve uma ação ali muito grande na questão da vida das pessoas mesmo. Então, só na questão paroquial ali, ele sempre visitava. Então ele fazia 4 visitas a cada paróquia durante 6 anos, né, distribuía ali, fazia o sacramento da crisma, ele cuidava dos padres, reestruturou os seminários também que tinham ali, nomeou um reitor que era muito dedicado, então ele tinha essa preocupação com os estudantes, reviu também, né, revisitou ali, fez a revisão dos vencimentos do clero. Então ele reduziu o próprio salário para melhorar o salário dos outros, né, dos padres. Se preocupava muito com a educação religiosa das pessoas. Então ele fazia conferências semanais, visitava escolas, criou uma irmandade ali para o ensino da catequese, recebeu doações também fazia as doações. Tudo que ele recebia, ele conseguiu, né, comprar ali uma fazenda para abrigar crianças carentes e educar essas crianças. Criou também uma casa beneficente com o objetivo de educar também as pessoas profissionalmente. Ajudou na fundação de uma caixa econômica, né, para atender às necessidades das pessoas, incentivou práticas agrícolas, educação das pessoas, dos presos, alfabetização, qualificação profissional. Ele dizia que quando essas pessoas eram ensinadas, elas conseguiam, né, fazer muita coisa, mas que não chegava, muitas vezes não chegava essa instrução para elas. Então ele se preocupava muito. Ele instituiu uma disciplina rigorosa ali entre os padres,
os exercícios espirituais anuais, então ele penalizava ali as infrações, né? Ele tinha um combate a práticas inadequadas na regulamentação de matrimônios, combate ali aos raptos, né? Às questões de parentescos em casamentos também que aconteciam. Então, assim, ele e combatendo tanta coisa, não é de se admirar que ele era muito perseguido. Enquanto ele estava ali em Porto Príncipe, depois ele foi visitar uma outra cidade, né? Acho que não sei se vou pronunciar certo, Roguinha, acho que fala, não sei. E aí um homem, ele teve uma missa, né? Na verdade, era a festa da purificação de Nossa Senhora. E ele pregou e depois, quando ele saiu, era muito comum que as pessoas fossem cumprimentá-lo. Ele estava andando na rua e aí um homem se aproximou dele. Ele nunca andava sozinho, então tinha outros padres com ele e outras pessoas. E aí um homem, como se fosse beijar o anel dele, né? E esse homem estendeu o braço e pegou uma navalha e cortou ele, né? Apontou a navalha e fez um corte. E esse golpe pegou tanto na lateral inteira da face dele, cortou mesmo. Falava que dava para se ver assim os ossos, a bochecha, foi totalmente desfigurado. E o braço dele também. Falou que por onde a navalha passou ali foi muito grave, dava para se ver os ossos todos e sangue escorrendo para tudo quanto é lado. E aí falou que ele teve que segurar a bochecha para que não ficasse solta, né? Só que ele muito tranquilo. As pessoas pegaram ele, levaram ele para uma farmácia que tinha próxima para poder cuidar dele. Ele muito tranquilo, né? Falavam que mesmo ensanguentado ele muito bem, né? E aí tinham médicos também, né, nessa missa, os médicos foram lá atender ele, falou que o que saiu de sangue ali poderia equivaler ali a 4,5 libras, deve ser 2 quilos, mais ou menos 2 quilos e pouquinho, né? Mas muito sangue, devido à hemorragia que ele estava tendo ali. E aí recebeu os curativos, tudo, e ele falava que ele não conseguia explicar o prazer que ele estava sentindo, a alegria de ter alcançado o que ele desejava muito, que era derramar o sangue dele por Nosso Senhor, né? Ele falava que isso nesse momento ele só conseguia sentir alegria, né? E ele falou que a alegria passou conforme os ferimentos cicatrizaram, né? Ele ficou chateado. Mas ele fala que também aconteceram 3 coisas muito grandes durante esse processo, né? Na cura dessas feridas. Falou que a primeira foi uma cura instantânea ele falou que conforme rompeu aqui, né, não entendo muito bem, mas rompeu o duto das glândulas salivares, né, e aí ele tinha que fazer uma cirurgia, era uma cirurgia dolorosa e ao mesmo tempo não tinha uma segurança que iria dar certo. E aí ele falou que uma noite antes ali ele foi rezar, né, pediu para que seja feita a vontade de Deus e ele acordou curado. Falou que os médicos não conseguiam explicar o que tinha acontecido, ficaram todos ali assombrados. A segunda, ele falou que o braço onde houve, né, onde machucou, apareceu como se fosse a imagem de Nossa Senhora das Dores na cicatriz dele. Falou que a cicatriz dele tinha cor branca e roxa e que nos primeiros anos as pessoas conseguiam ver nitidamente. E isso gerou, enfim, admiração ali de várias pessoas, né? Só que aos poucos ele falou, conforme isso foi cicatrizando, falou pouco se percebe, né? Foi se percebendo. E o terceiro, a ideia de fundar, né? Imagina ele se curando ali, cicatrizando, ele teve a ideia de fundar a Academia de São Miguel, que era onde ele reuniu ali artistas, né, intelectuais. Ele queria promover o ensino de ciências e artes, mas sobre uma vertente religiosa, né, para divulgar boas obras, né? E tudo isso, e ele fala que por isso foi muito bom, né? O agressor foi detido ali, foi preso, né, no ato da agressão, abriram um processo, foi sentenciado à morte. O Santo Antônio Maria Claret o perdoou e ainda pediu que tirassem ele daquele lugar, né, porque ele sentia que talvez por vingança alguém fosse matar esse agressor, né? Ele temia pela vida dele. Inclusive ele se ofereceu a pagar a passagem para que ele voltasse de onde ele vinha, né? E ele falou que inclusive esse agressor era o mesmo que um ano anterior ele tinha tirado da prisão, pedido para tirar ele da prisão, porque os parentes dele tinham, né, feito esse pedido, e então ele
pediu para soltar e ele foi o agressor dele. Enfim, mas ele falou, no ano seguinte ele volta e faz isso, né, e agride. Mas ele falou que isso ainda foi um favor, porque a partir disso, né, ele ficou muito agradecido. E assim ele foi se restabelecendo. Quando ele volta, né, ele no caminho para voltar ali para Santiago de Cuba, se recuperando ainda, né, por onde ele passa. Ele falava que ele gostava muito de viajar a pé, porque durante o percurso ele também tinha a possibilidade de evangelizar as pessoas. Então ele falava que isso era muito bom, né? E aí no caminho eles foram ficar em uma fazenda e aí incendiaram uma outra fazenda próxima, achando que ele estava nessa fazenda. Então os atentados não pararam por aí, né? Então, achando que ele estava na fazenda, incendiaram, mas ele estava em outra. E aí conseguiu voltar. Ele falou também que isso aí foi providência divina, né? Não aconteceu nada, mas ele ficou com o rosto muito desfigurado, né? Ele falou que a articulação dele ficou comprometida, ele não conseguia mais pregar da mesma forma, né? Mas ele se dedicava ali ao confessionário e às demais ocupações ali que ele tinha. E aí ele continuou o trabalho dele e recebe uma mensagem de Madrid, né? Falando que o arcebispo de Toledo tinha falecido, ele era confessor da rainha e que a rainha tinha escolhido ele para substituir. Ele, obediente, chegou lá, né? Chegou em Madrid, apresentou ali para a rainha era Isabel II, e começou a cuidar, né, tanto da instrução religiosa da filha dela. Inclusive ele ensinava a filha dela, ele deu a primeira Eucaristia, né? Ele preparou ela para a primeira Eucaristia e confessava também a rainha, enfim, ajudava ali nos exercícios espirituais. E ele falava que a rainha, desde o primeiro ano que fez os exercícios espirituais, ela começou a repetir eles anualmente. E aí ela também pedia que os outros também realizassem, né? Ela sempre pedia exemplares para ele para poder presentear. Ela presenteava as pessoas com os exercícios. E não só as pessoas, mas as camareiras, as criadas, enfim, todo mundo que vivia ali com eles no castelo. E falou que ela tinha um comportamento muito bom, que ela participava da Santa Missa, lia a vida dos santos, recitava o rosário, participava dos sacramentos, não só ela, como as criadas também, né? Enfim, ele falou que ela atendia os assuntos do governo, ela se dedicava muito ao trabalho, né? Tanto ela quanto as demais pessoas, enfim, mas que se portava muito bem no quesito de piedade e de caridade, né? Falou que aí o exemplo que ela dava as pessoas faziam também, né? Só que para ele era muito ruim, porque ele não se sentia bem naquele ambiente. Era um ambiente que para ele não fazia muito sentido ele estar lá, né? Ele falava que não se sentia em paz em Madrid. Ele falava que era como se tivesse preso ali em um purgatório. Ele falava como exemplo, né? Que ele estava pagando os pecados dele ali, né? Essa atmosfera de palácio não servia para ele. Ele falava que ele não tinha temperamento para ficar lá. E a única coisa que ele pedia, ele falava que era comum, né, darem presentes, né, para oferecerem presentes à corte. Eles viviam oferecendo presentes. Ele falava que o único presente que ele pedia era poder ir embora, que ele não queria ficar, né? Ele vai até falar, né, que existiam forças ali, a centrífuga que impulsiona para fora, e ele falava que assim, o que fazia com que ele ficasse realmente era a obediência, né? Mas que o desejo dele era ir embora. Ele não queria nada, ele não queria privilégio, posição, nada, né? Inclusive ele denunciava muitas corrupções que aconteciam por conta de política, tudo que acontecia lá, né? E ele rejeitava tudo, que ele falava que ali era um ambiente de muita ambição, orgulho, cobiça, né? E que para ele a ocupação que ele tinha ali, ele se ocupava ali na nomeação, né, dos bispos, mas ele tentava criar critérios justos ali também, e qualquer manifestação de interesse pessoal ali ele já desqualificava imediatamente a pessoa, né? E ele denunciava também essa falta de cuidado em nomear, né, por meio de interesses alheios ali que não eram o exemplo, né? Isso era muito importante. E ele continuava com a rotina dele. Ele acordava muito cedo, ele falava que ele acordava 3 da manhã e fazia o ofício, enfim, celebrava a missa, atendia confissões. Foi uma época que ele escreveu muito também, porque
ele tinha, né, ele conseguiu ter mais tempo, enfim, então ele conseguia escrever e distribuir materiais religiosos. Então ele aproveitava ali e distribuía muitas obras, alcançando ali, ele falava que o que foi bom que ele alcançou diversos espaços, né, através da distribuição dos livros e dos materiais. E ele falava que, assim, com relação à rainha, ele falava que ela apreciava muito bem ele, e ele também, né, só que realmente não era o que ele gostava de fazer, mas que ele conseguiu fazer muita coisa lá também, né? Ele falou que, por exemplo, nos teatros, quando ele chegou lá em Madrid, a rainha toda noite ia ao teatro e distribuía presentes para os artistas. Aí ele falou que aí depois ela mudou e só começou a comparecer por formalidade mesmo quando ela dormia, né? Ela não se esforçava ali para assistir. Os bailes no palácio que também eram muito frequentes e depois ficaram mais escassos, né? Só quando realmente precisava, eram tolerados, né? Por ocasiões políticas, enfim. Banquetes também, ele falava que ele preferia que tudo isso fosse doado para caridade, que fosse dado em esmola, né? E aí também foi reduzido, conseguiu reduzir. Cerimônias formais, ele falou que um problema era a questão da modéstia, que ele falava muito no sentido das senhoras se vestirem adequadamente, né? Com mais recato. Enfim, mas isso não acontecia. E aí ele falava que a rainha ali era uma das mais modestas entre a corte, mas ele se desiludia muito com esse ambiente, né? E continua com esse desejo de sair. Aí aqui até uma fala dele, ele estava realmente com esse sentimento. Desejo ardentemente sair de Madrid para pregar pelo mundo inteiro. Não posso explicar meu sofrimento ao perceber que não me deixam sair. Só Deus o sabe. Diariamente tenho que resignar-me, conformando-me com a vontade de Deus, que no momento eu permaneça nesse lugar. Faço propósitos de calar-me, no entanto, não escondo o meu desejo de sair. E ele falava que por mais que a rainha seguisse, já tinha questões políticas, né? A rainha estava sofrendo uma pressão muito grande ali para reconhecer ali o reino da Itália, e era uma decisão contrária ao Papa, né? E ela também era contrária inicialmente, mas enfim, aí começam as manipulações, os argumentos, e ela aprovou, né, esse reconhecimento, e ele ficou muito abalado, ele ficou tão abalado, tão triste com essa decisão, que ele teve um problema de saúde que afastou ele da corte. Ele foi afastado por esse problema de saúde. E ele não queria voltar. Ele se recuperou, mas ele não tinha vontade mais de voltar. E a rainha escrevia cartas para ele, pedia que ele voltasse. Inclusive, ele vai perguntar ali para o superior geral ali da congregação, né, do Imaculado Coração, o que ele tinha que fazer. E aí eles falavam para ele, né, que, enfim, que ele podia retornar ou não, enfim. E aí ele falava, por enquanto eu resolvi não voltar, então ele ficou um tempo afastado e continuou pregando retiros e outras atividades. O livro, ele acaba nesse momento, então a partir desse momento ele não fala, né, parou de contar a vida dele, estava escrita, né, foi uma autobiografia, então ele ainda continuava escrevendo. Mas eu trouxe aqui um resumo que ele fez. Nossa, eu vou judiar, né? Das pessoas aqui fazer a leitura, mas aqui é um compilado, né, das coisas que foram acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Sem muito. Então, aqui, ele vai. Então, ele, depois desse momento que ele fica fora, né, que ele vai regressar, ele vai reassumir essa missão de confessor da rainha. Em 68 ali, ele já está mais, né, próximo mesmo do final assim, da vida dele, 61 anos ali, ele pede para renunciar, porque ele era presidente ali do mosteiro, né, Escorial, ele pede renuncia. A rainha é afastada, né, é exilada, ele vai junto com o exílio, ele vai até Paris, ele vai morar ali no Colégio das Irmãs de São José, depois ele vai para Roma, ele participa ali do Concílio Vaticano. Então, ele vai pregar, né? Ele vai ajudar ali, vai pregar na audiência ali do concílio. Vai infabilidade papal, isso mesmo.
E depois disso, ele continua sendo muito perseguido, vai se refugiar no mosteiro cisterciense na França, vai começar a ter muitas complicações de saúde, uma embolia cerebral que vai piorando muito rápido, e em 24 de outubro de 70 ele morre ali, rodeado por alguns missionários e monges, né? E 27 vai ser o funeral, e foi tudo com muita simplicidade, porque eles negaram a licença ali para enterrar ele na igreja, e aí até colocaram ali umas palavras, né? Amei a justiça e odiei a iniquidade, por isso morro no desterro. Ele morreu da forma que ele queria, né? Depois ele foi beatificado, né? Depois os restos mortais dele foram para uma outra igreja, e foi canonizado em 7 de maio ali de 1950. Então, bastante... um tempinho atrás. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês aí. Desculpa qualquer confusão. Né? Mas é um santo tremendo, assim. Eu sempre falo, né? A gente sempre consegue tirar, né, resoluções, tanto para a nossa vida pessoal quanto para a vida espiritual, dos exemplos dos santos. Então, assim, é muito importante. É uma biografia extremamente agradável. Exato, é uma escrita... Escreve muito bem, sim, é muito agradável. Sim. Ele vai trazer também, ele traz alguns milagres lá, algumas coisas que aconteceram, então, contra as blasfêmias, enfim, não é um livro grande, mas é riquíssimo em detalhes, muito agradável. Isso, vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxílio dos cristãos, São Bento e São Mauro, Santo Antônio Maria Claret,